Olá, estou aqui no consultório do Dr. Fernando Vick e o assunto abordado hoje será restaurações estéticas de porcelana. Dr. Fernando, tudo bem? Tudo bem, é um prazer estar aqui. Prazer é nosso. Como é que as restaurações elas podem ajudar a melhorar a estética do nosso sorriso? Bom, as restaurações de porcelana especificamente servem para muitas finalidades diferentes. Por exemplo, restaurar dentes cariados, substituir restaurações antigas de outros materiais como resinas, materiais que estejam com problemas de couro, com problemas de desgaste, ou até materiais metálicos muito comuns utilizados no passado, como amálgamas ou até restaurações de ouro. Essas restaurações podem ser usadas para repor a forma, a estrutura do dente que pode ser perdida através do desgaste, como os casos de bruxismos, que nós já falamos em um outro programa, ou até casos de erosão do esmalte do dente, como por exemplo o que acontece durante a nossa alimentação, no contato de ácidos com os dentes, como refrigerantes ou outros alimentos ácidos. O esmalte pode ser com o tempo desgastado e perdido e ter sua forma e sua estética alterada, ou ainda casos de refluxos gastroesofágicos, que são problemas muito comuns hoje em dia. Muitas pessoas têm um pequeno grau de refluxo e os ácidos liberados do estômago podem também comprometer a estrutura dos dentes naturais, desgastando esses dentes com o tempo. Então, todos esses problemas podem ser solucionados, podem ser tratados com o uso de restaurações de porcelana, porque a porcelana é o material que melhor repõe a estrutura do dente em termos de forma, em termos de coloração, e é o material que consegue se mimetizar melhor com a estrutura de um dente natural. Então, é o material mais indicado para esses casos de restaurações, principalmente restaurações mais extensas, que podem ser as restaurações só da parte da frente do dente, só da parte visível do dente, seriam as facetas, ou as restaurações maiores, como restaurações que envolvem toda a estrutura do dente, quando esse dente estiver muito desgastado, ou quando esse dente já tiver restaurações antigas muito grandes, ou cáries, ou algum tipo de problema relacionado à sua estrutura. Nesses casos, as restaurações elas devem envolver toda a estrutura do dente para repor não só a forma, não só a estética, mas também repor a estrutura perdida, a estrutura desgastada do dente, e devolver assim, além da naturalidade, além da estética, que sempre é um objetivo final de todos os tratamentos, mas também a manutenção da saúde desses dentes ao longo do tempo. Esse é um aspecto muito importante em relação à durabilidade de qualquer restauração. E como você comentou, a porcelana dá um aspecto muito natural e muito bonito. Exatamente, é um material disponível hoje em dia que consegue se mimetizar melhor com a estrutura dos dentes, consegue devolver uma estética natural em relação à cor, em relação à forma, e também é um material extremamente resistente, que dificilmente vai desgastar com o tempo, como por exemplo durante a alimentação, durante a escovação. Dificilmente esse material vai ficar comprometido ao longo do tempo, e principalmente esse material não vai alterar a sua coloração ao longo do tempo, diferente de outros tipos de restaurações. Por exemplo, alguns tipos de resina utilizados para as restaurações podem manchar ao longo do tempo. Isso é um comportamento natural desses materiais, não que não seja um material bom de forma alguma, é um material que tem diversas indicações. Faz parte da composição. Faz parte da composição, porém em alguns casos onde a porcelana pode ser utilizada, ao invés desses tipos de materiais, ela é um material mais indicado, principalmente em relação à sua durabilidade, tanto em termos de estética quanto em termos de forma, onde o dente dificilmente vai desgastar ou vai alterar ao longo do tempo. Isso dá uma segurança bem grande para a pessoa também. Com certeza, esse é uma das dúvidas frequentes dos pacientes em relação à durabilidade, em relação à resistência das restaurações. Esses são pontos importantes que nós temos que considerar na escolha de um material para restaurar um dente. Então, dependendo do tamanho das restaurações, elas podem ser feitas com porcelana ao invés de outros materiais, em função da sua resistência a longo prazo. Doutor Fernando, e como é que são feitas essas restaurações? Bom, o passo mais importante de todos os tipos de tratamento é o planejamento. Então, para qualquer tipo de tratamento, inclusive restaurações, no caso de porcelana, a etapa de planejamento é fundamental.
Todos esses casos começam com fotografias do sorriso, fotografias da face e fotografias intraorais também para avaliar os dentes com detalhes. Moldagens de estudo, onde nos modelos nós podemos simular algumas restaurações, simular tamanhos de dentes e posição dos dentes. Também a discussão da cor é um tema importante com os pacientes em relação à cor final. Em alguns casos, quando somente alguns dentes são restaurados, pode ser feito um clareamento prévio às restaurações para que os outros dentes todos acompanhem a coloração final. E no resultado final a gente tem um sorriso mais claro, um pouco mais agradável, mais branco, que é a busca de quase todos os pacientes, pelo menos. Então, discutir esses detalhes da cor, detalhes da forma, do tamanho dos dentes é importante. Além disso, exames clínicos para checar a saúde da estrutura dos dentes e a saúde gengival de todos os tecidos que envolvem os dentes são fatores muito importantes para esses casos. Radiografias para acompanhar a estrutura dos dentes, se existe alguma cárie, se existe algum problema de fratura ou se existe algum problema inclusive relacionado ao canal, ao nervo dos dentes. Todos esses problemas devem ser tratados antes das restaurações e aí então partimos para a etapa de confecção dessas restaurações. Quando essas restaurações começam a ser feitas, a primeira etapa é o preparo dos dentes, que envolve a remoção de restaurações antigas, quando existem, de qualquer outro material. E quando todas as restaurações antigas são removidas e o que nós temos é somente estrutura de dente natural, aí então pode ainda ser feito um pequeno preparo dos dentes, quando necessário, para remover, por exemplo, ângulos vivos ou cantos quebrados dos dentes. Dá para arredondar as formas também. Exatamente, arredondar um pouquinho os dentes para permitir que esses dentes recebam as restaurações e que esses cantos vivos não sejam, esses ângulos agudos não sejam pontos de fragilidade das restaurações finais. Uma dúvida frequente e um mito muito comum envolvendo restaurações de porcelana é que se deve desgastar muito os dentes para fazer esse tipo de restauração. E isso não é verdade, nem sempre isso é necessário. O desgaste sempre é necessário quando o dente está mal posicionado na arcada. Por exemplo, um dente que está muito saliente, muito para frente em relação aos outros, pode ser desgastado para melhorar o alinhamento em relação aos outros dentes. Mas muito pouco. Muito pouco. O desgaste sempre é conservador. O desgaste não altera, não interfere na estrutura do dente, na resistência do dente natural. Geralmente esse desgaste ele é contido no esmalte, que é a camada superficial do dente, e não é a camada que confere resistência, é só a camada estética de proteção da estrutura do dente. Porém, a camada mais profunda dos dentes, que seria a dentina, e que é a camada de suporte e a camada que confere resistência à estrutura do dente, essa não é afetada com esses desgastes. Essa estrutura é preservada e deve permanecer íntegra, e isso é fundamental para o sucesso de qualquer tipo de restauração. Bom, doutor, e como é que é a manutenção dessas facetas, dessas restaurações de porcelana? Bom, a manutenção é uma etapa fundamental do tratamento, e a manutenção nós consideramos que deve ser feita conforme a manutenção de qualquer outro paciente, consultas periódicas de prevenção, exames para constatar a saúde gengival e a saúde dos dentes em geral, radiografias de controle para examinar se existe ou não a formação de cáries ao longo do tempo. Os procedimentos normais de fisioterapia oral, como escovação, uso do fio dental, uso regular de flúor quando recomendado pelo dentista, as aplicações de flúor feitas pelo dentista no consultório, são todos procedimentos importantes relacionados à prevenção. E são os mesmos procedimentos que são prescritos para os pacientes, mesmo quando não tem nenhum tipo de restauração. Exatamente isso que eu ia comentar contigo, então não foge muito dos cuidados que todas as pessoas devem ter com os seus dentes. Exatamente, são os mesmos cuidados. Inclusive cuidados, por exemplo, quando existe a presença de bruxismo. Esse bruxismo deve ser controlado porque pode prejudicar as restaurações, assim como pode prejudicar os dentes naturais, mesmo os não restaurados. Mas a porcelana ela ainda é resistente à pessoa que tem bruxismo? É um material que consegue... É resistente, porém
os próprios dentes podem sofrer fraturas por causa do bruxismo, tanto os dentes naturais não restaurados como os dentes restaurados. Então, o bruxismo dificilmente vai desgastar a porcelana das restaurações, porém a estrutura do dente com certeza vai ser afetada ao longo dos anos. Não vai ser um problema imediato, porém ao longo dos anos pode haver algumas fraturas da restauração, fraturas do elemento dental, da raiz ou de todo o dente. Então é um problema que deve ser controlado, assim como pacientes que têm risco à cárie devem ser controlados e devem ser acompanhados, ou pacientes que têm riscos de doenças gengivais, doenças periodontais por fatores sistêmicos, por exemplo, pacientes que têm diabetes têm maior facilidade a ter esses tipos de problemas. Então esses pacientes devem ser monitorados de acordo com o seu risco. Pacientes que têm risco à cárie devem ser monitorados de acordo com doença cárie. Pacientes que têm bruxismo devem ter esse bruxismo controlado. Isso é fundamental para a manutenção de qualquer restauração, de qualquer material, inclusive a manutenção dos dentes naturais, mesmo quando não restaurados. Bom, doutor, aqui a gente está vendo 3 casos, né, de antes e depois, onde a gente percebe bastante diferença. Pode comentar deles pra gente? Sim, são casos onde se busca repor a forma dos dentes. Geralmente são os casos mais comuns são dentes desgastados. Esse desgaste ele é fisiológico, acontece ao longo do tempo por causa de mastigação, por causa de escovação, muitas vezes uma escovação inadequada com muita força. Desgastes por erosão através de ácidos, como eu já comentei, ou até através de bruxismo. Então a maioria dos casos são relacionados ao desgaste ou fechamento de diastemas, quando os dentes possuem espaços entre eles. Esses espaços não são esteticamente muito agradáveis, geralmente comprometem um pouco da estética. Por isso o objetivo das restaurações sempre é fechar os espaços, repor a estrutura desgastada dos dentes e oferecer uma coloração natural, uma coloração agradável, de acordo com a expectativa de cada paciente, de acordo com os outros dentes presentes que podem ser clareados ou não. Então, geralmente o que a gente busca é repor a forma dos dentes quando ela está comprometida e aumentar a largura dos dentes ou o comprimento quando existe algum problema de tamanho, além, claro, do objetivo da cor. Bom, como vocês podem perceber, as restaurações de porcelana são uma alternativa muito segura para quem quer trocar suas restaurações antigas, acinzentadas, ou melhorar a estética dos seus dentes, né, doutor Fernando? Muito obrigada pela explicação de hoje. É isso aí, eu espero ter esclarecido algumas dúvidas frequentes dos telespectadores e aguardo vocês no próximo programa.